Boa noite, meus amados. Quanto tempo, né? Domingo nós não estivemos presentes, não estivemos juntos nesta caminhada. Mas hoje nós estamos aqui de volta para caminharmos juntos. Eu não sei se acontece com você que me assiste já por algum tempo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de detectar isto, né? O quanto é bom seguir a graça de Deus. O quanto é maravilhoso. Você vê aquilo que está errado, por mais que você não tenha estudado, né, Bíblia, você nunca estudou Bíblia, talvez você nunca foi até um evangélico, mas na graça de Cristo, ela nos mostra essa grandeza de nós ver uma coisa errada tão claramente como água de pilão, não sei quem é que conhece água de pilão, como água cristalina. Nós vemos tão claro o erro e o sistema religioso. Quem está no outro lado do sistema religioso não consegue ver. E não importa, não importa se você vai falar ou não, fala ou deixa de falar. Parece que quanto mais você mostra para aquela pessoa que ela está errada, está seguindo o caminho errado, aí que ela não acredita mesmo. E eu vou lhe explicar por quê. Não é um pregador da graça de Cristo que vai fazer um evangélico reconhecer a graça de Cristo e mostrar as grandezas de Cristo através do seu evangelho. É o próprio Cristo. É Ele. Nós aqui, tanto eu como os outros pregadores da graça, nós lemos e compartilhamos. O entendimento não vem de nós. Se Cristo não te der o entendimento, não somos nós que vamos dar. Mas a glória de sentir essa graça de Cristo, de ver como ela funciona, só quem vive na graça pode entender, né? Principalmente você que um dia esteve do outro lado. Você também não entendia, né? Porque está claro, é coisa, meus amados, não é coisa que nós não podemos ler. É coisa que nós lemos aqui claramente. Claro. Mas o sistema, quem está no outro lado, não entende. Por mais que você se esforce a tentar explicar, não adianta. Porque é Cristo. E essa maravilha, o que aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com vários de vocês, ela se torna, eu não vou falar agora, entrar nos detalhes, né? Que talvez vamos sair, fazer um vídeo só para nós tratar deste assunto. Ela se torna do chamado de Cristo. Aquele que é filho, porque é aí onde mora o engano. Pessoas que acham que é filho, pessoas que acham que porque não é filho, tem um Satanás querendo destruir a vida dela de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim, até porque esse Satanás não existe. Não existe. É simplesmente você não entende a grandeza de Cristo na sua vida. No dia que Cristo revelar que é Ele que faz você entender, não sou eu, não é ninguém. Ninguém tem esse poder de fazer você entender. Apenas nós lemos e compartilhamos. Então, aquele que é de Cristo, Ele chama, Ele cuida, Ele limpa, Ele faz entender tudo.
Mas aquele que não é dele vive no engano. E não tem coisa pior neste mundo do que você viver no engano. Não tem coisas piores. Bem, vamos entrar na nossa ministração aqui. O nosso tema de hoje é evangélicos e a resistência à graça de Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Evangélicos e a resistência à graça de Cristo. O evangélico, ele recebe isso como se nós que pregamos o evangelho de Cristo estivéssemos contra eles. Mas nós não estamos contra o evangelho. Nós estamos contra a prática do engano que eles têm recebido. Amém? Então, é isso que nós trabalhamos em cima disso. Nós não somos contra a carne nem o sangue. Nós somos contra o erro, o engano. Amém? Então, eu vou pedir para você compartilhar essa ministração nas suas redes sociais, lá no YouTube. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Dê um like nesse canal lá, para toda vez que eu enviar um vídeo para lá, você seja notificado. E assim também nessa página no Facebook, Ed do Teclado, para que você me acompanhe nessas ministração maravilhosa, que tira todo o véu da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso entendimento, nos trazendo as claras, né? Para nós dar início na nossa ministração, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, a 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, né? No capítulo 4, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Versículo 14. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Alexandre o Latoeiro, né? A palavra latoeiro é a pessoa que fala muito. É a pessoa, tipo que nós vemos pregador aí, que abre a Bíblia e dentro de 5 minutos ele fala de todos os livros da Bíblia. Esse entendimento se chama-se latoeiro. Né? Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga. Lhe dará a paga segundo as suas obras. Não é segundo o Espírito Santo, é segundo as suas obras. 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Resistiu fortemente às nossas palavras. E é isso, exatamente isso, que nós vimos evangélico, que é o nosso tema, né? Evangélicos e a resistência ao Evangelho de Cristo. Então, por mais que você tente explicar, ler o texto, ler o contexto, né? O contexto histórico, o contexto cultural, né? O contexto temporal, mesmo que você explique tudo isso para o evangélico, se ele não for um filho de Deus, ele não vai entender. Amém, meus amados? Então, é isso que nós vimos no meio dos evangélicos. Porque eles estão instruídos a essas, como é que podemos chamar assim, em coisas que emocionais, né?
É isso que o evangélico, ele está enganado nisso aí. Na emoções, porque a pessoa que está lá em cima de um chamado altar é que passa as emoções para eles. Então, em tudo eles arrumam um jeito para entrar nas emoções da pessoa e ter ela na palma da mão. Quando nós falamos para um chamado pastor evangélico a resistência à graça de Deus, que nós pregamos por aqui, eles dizem para a igreja que isso é perseguição. Isso é um sinal, ainda arruma versículo. Isso é um sinal que Deus é com nós, está com nós. Estão nos perseguindo. É assim que eles ganham a consciência do evangélico, né? Com esses enganos. Mas não é engano, porque é o que está escrito, né? As pessoas resistem ao evangelho, porque o evangelho ele não traz braganha, né? O pastor resiste a pregação do evangelho, né? Eles não pregam para a igreja, ao contrário, fala para a igreja que nós perseguimos eles. Isso é perseguição. A igreja tem que pegar cada vez mais firme, e a igreja fica cada vez mais firme e enganada. Aí faz campanha, faz fogueira santa, faz jejum, né? Faz jejum, faz busca no monte, faz acampamento no mato, no monte. Tudo engano. Amém, meus amados? Para nós continuar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos. Marcos, no capítulo 7, versículo 16. 16. 7, 16, 16. Perdão, não, é isso mesmo. Marcos, capítulo do 5 ao 7, perdão. É a nossa próxima passagem, que é 16, Marcos 16, 16. Então, Marcos 7, do 5 ao 7. Vamos ver o que está escrito? Interpelaram quem? Os fariseus. Os fariseus era aquele povo que perseguia Jesus, tentando fazer cilada contra ele, com as suas perguntas teológicas e da lei de Moisés, né? Eram os fariseus. Por isso que ele disse, ao cautelai dos fariseus, das suas doutrinas. Então, interpelaram os fariseus e os escribas. Era essa gente que tinha, né? Só eles liam a lei de Moisés, só eles tinham a palavra. Só eles podiam ter acesso à palavra, a lei de Moisés. Aí eles interpretavam e passavam para a igreja. Mas muitas das interpretações que esses camaradas interpretavam, né, fariseu e escribas, eles mesmos não cumpriam, só pregavam para a igreja. E hoje nós vemos o retrato desses fariseus, desses escribas. O pastor proíbe a igreja de certas coisas. O que o pastor proíbe no domingo, segunda ele está praticando. É exatamente isso. O que o pastor proíbe para a igreja no culto no domingo, na segunda ele está praticando. Você está me entendendo, meus amados? Você pode até achar que eu estou inventando, mas é a pura realidade. Pastor proíbe no domingo, segue ele, pague como é que chama o especialista que segue as pessoas, né?
como é que chama? Um investigador, né? Pague um investigador para sair atrás desse pastor que te proíbe no domingo a beber. Na segunda ele está no melhor restaurante lá, aonde você não vai, enchendo a cara. Com teu dinheiro, viu? Com teu dinheiro. Se você for beber aqui fora, é com seu dinheiro. E o pastor vai beber nos grandes restaurantes aí, com dinheiro seu também. Não é com dinheiro dele, não. É com dinheiro seu. Escriba, porque não andam no seu, não anda os teus discípulos, né? Foi a pergunta que perguntaram os fariseus e os escribas, perguntaram para Yahshua, Jesus, né? Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição? E é isso que a igreja chamada de Cristo está vivendo, numa tradição teológica da lei romana e do judeu. É uma mistura que eles fazem, né? Eles juntam o sistema, a religião hoje é isso, a religião evangélica é isso. É ter um pouco da lei romana, porque a teologia é romana, e ter um pouco dos judeus. Só que nenhum nem outro são de Deus. São cristãos, de fato, de verdade. A tradição dos anciões, e os pastores gostam dessa tradição dos anciões. Essa tradição dos anciões promove eles, né? Chega aqueles caras, 60 anos, 70 anos, pregando em cima do chamado altar, a igreja treme. Por mais errado que aquele camarada fale, a igreja treme e aceita. Eu vejo um lá, acho que era Paraíba, se não me engano, da Assembleia de Deus. Um senhor dos seus 70 e tantos anos, não sabe nem sequer ler a Bíblia, né? Mas como ele é antigo, a igreja faz o que ele mandar, ele faz. O que ele mandar, a igreja faz. São tradição dos anciões. Mas comem com as mãos por lavar. 6. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías, a respeito de vós. A respeito de vós, dos fariseus que traduzia a lei de Moisés e dos escribas, né? A respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me. Como é que nós vemos? Aqueles que seguem os pastores, porque eles não seguem Cristo e Yahshua, Jesus. Eles seguem pastor. Não importa que o pastor fale seja verdade ou mentira, eles seguem eles. Manda dar dízimo que acabou, manda fazer campanha, eles fazem. Batismo nas águas, que era dos judeus, eles fazem. Né? Eles não querem saber se o batismo foi em Cristo, foi na cruz, foi no sangue, de uma vez por todas. O pastor falou que tem que ser batizado nas águas. Eu vou me batizar, o pastor falou. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que pode, meus amados, uma pessoa honrar a Deus com os lábios e o coração a um palmo? Está longe dele. Como pode? Como se explica isso? A explicação é que o sistema religioso honra a Deus com seus lábios, mas o entendimento está longe deles conhecerem Deus através da sabedoria. Está longe.
Porque a sabedoria que ele segue é sabedoria de homem. Né? Versículo 7. Em vão me adora. Em vão. Adorar a Deus em vão. Como pode isso? Eu explico. É porque eles adoram um Deus que não é Deus. Pela boca, pelos seus lábios, eles confessam: vamos adorar a Deus. Mas em vão adoram, porque o Deus que eles adoram não é Deus. É deuses. Eles adoram o homem. Ah, meu Deus, é assim, eu vou dar o dízimo para Deus. A quem é dinheiro da entregue? Na mão do pastor. Quem é o Deus nessa história? O pastor. Se a pessoa vai dar o dízimo para Deus, entrega na mão do pastor. É o pastor quem recebe. Quem é o Deus? Não, me ajude aí. Me ajude aí. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceito. Deus me falou, Deus me enviou um anjo para me falar, né? Eu fui inspirado, Deus me inspirou. Tudo isto você ouve dentro dessas igrejas por aí e vive enganado. E por conta disso, muitas vezes você é disciplinado, a pessoa é disciplinada, e ela nem sabe por que está sendo disciplinada. Casamento não dá mais certo, filhos doentes que não encontram cura, isso se chama disciplina de Deus. Ah, mas Deus é bom. Se Deus agisse desse jeito, Deus seria um Deus mau. Deus não é mau, Deus é bom. Mal está vindo porque você está desobedecendo a Ele. É só você raciocinar. Quando seu filho faz algo errado, você quer bater nele, ou pôr ele de castigo. Né? E com Deus? Será que ia ser diferente? Então, com seu filho, você quer que ele siga os seus passos, as suas palavras. Mas com Deus você pode agir de qualquer jeito. Se Deus falou que o batismo é no sangue, você vai se batizar nas águas, o que é que você merece? Castigo, ser disciplinado. Ser disciplinado. Se Deus falou que você não pode participar da Páscoa e você participa, você merece o quê? Ramos de flores? Não, você merece ser disciplinado. Disciplinada. A maneira que Deus vai se disciplinar não é problema seu. É Ele. Ele que fez todas as coisas, Ele sabe como fazer. E faz. Amém. Versículo 7, né? Que já vai lá. Preceitos de homens. Agora sim, Lucas, nós lemos Marcos, Lucas 16:16. Lucas 16:16. A lei e os profetas. A lei, como que a igreja consegue ler isso aqui e não entender, meus amados? Como? A coisa está bem clara aqui. Isso aqui não é uma parábola. É verdade que na Bíblia existe algumas parábolas. Parábola, você pode interpretá-la da maneira que você diz que entendeu. Mas aqui nós não estamos lendo uma parábola. A palavra está clara. A lei e os profetas vigoraram até João. Vigoraram. Existiu
até João. Como que a igreja lê isso aqui e não pode entender? Por quê? Eles não entendem porque a igreja lê isso aqui, mas o pastor diz que não. Então quem é o Deus deles? O pastor. Porque a palavra está dizendo, a lei durou até o apóstolo João, o João Batista, né? Não é o apóstolo, é João Batista. Né? Para que ninguém se confunda. Não é o apóstolo João, é João Batista. Então a lei e os profetas durou até João Batista. João Batista foi o último profeta. Desde esse tempo, olha, há 2000 anos atrás, meus amados, me ajuda aí que eu não consigo entender o porquê que a religião, os crentes não entendem isso, que está muito claro isso aqui. Desde esse tempo, desde 2000 anos atrás, vem sendo anunciado o quê? O Evangelho de Cristo. Não é mais profeta. Por que a igreja vai atrás de profecia nesses lugares por aí? Por quê? Porque é simples, que eu expliquei no começo. Não são filhos de Deus. Não foram chamados para a graça. São povo, é igual aquele filme, são os deixados para trás. Quem já assistiu esse filme? Os deixados para trás. Tá aí. Estamos vendo, nós da graça, estamos vendo claramente esse filme passar no telão do mundo. Os deixados para trás. E nós que pregamos graça, nós sempre avisamos, vocês foram deixados para trás. Faça algo para que Deus te resgate da lei, que só Ele pode resgatar. Nós apenas estamos compartilhando aquilo que lemos, né? Anunciando o Evangelho do Reino há 2000 anos atrás. Anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça. A igreja não está se esforçando para entrar no reino. Aí fica de fora à mercê dos cães gulosos que querem viver da lã da ovelha. Se esforça por entrar nele. Amém? Jeremias, vamos ver com o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no capítulo 9. Não, peraí, vamos ler logo outra parte aqui. Hebreus, depois nós voltamos aqui em Jeremias. Hebreus, na verdade eu deixei duas passagens para trás. Vamos ler Hebreus 9, 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. 16. Porque onde há testamento, presta atenção, meus amados, porque a igreja não entende se a palavra está claríssima aqui. Não é uma parábola. A palavra está direta, está clara. Aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Mateus, o testador, está vivo. Marcos, o testador, está vivo. Lucas, o testador, está vivo. Né? Então não é testamento. Quem disse que era testamento? A Igreja Católica. E a igreja recebeu.
como testamento, mas não é testamento. Não existe testamento se o testador está vivo. E o conteúdo dos 4 primeiros evangélicos, o testador está vivo. Então não tem testamento. Não tem testamento. Entrever a morte do testador. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, né? No caso de mortos. Aqui está no plural, porque qualquer um de nós podemos fazer um testamento. Visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vivo o testador. Mateus, o testador está vivo, vou falar de novo. Marcos, o testador está vivo. Lucas, o testador está vivo. Mateus, Marcos, Lucas e Marcos, Lucas e qual é o outro? Até me falha da memória. O testador está vivo. Então não tem poder. Esses 4 evangelhos, eles não têm poder de testamento. O testador está vivo. Esses quatro evangelhos fala do testador andando pelos desertos. Então não tem testamento. Mas a igreja não quer saber disso. O pastor falou que é testamento. Então, vamos seguir. Era só até o 17, não vamos ler, né? O 17. Colossenses, um pouquinho mais atrás, Colossenses capítulo 2, versículo do 21 ao 23. Depois nós vamos lá em Jeremias. 2, do 21 ao 23. 21. Eu vou começar do 20. Se morreste com Cristo, porque está escrito no Evangelho que nós morremos junto com Ele e ressuscitamos junto com Ele. Aí as pessoas dizem, irmão, você está aí, ó. É a vida espiritual. É na vida espiritual. Nosso espírito há 2000 anos atrás, quando Iacha andava pelo deserto ainda, se essa carne tombava, o espírito tombava junto com ela e ia para a cova. Lá ficava preso. Com a morte de Iacha, o espírito reviveu, ressuscitou, né? E de lá para cá, o espírito não fica mais na cova, ressuscita imediatamente. Então, por isso diz aqui, se morrestes com Cristo para os rudimentos, princípio, rudimento, é aquilo que Iacha pregava no deserto. Esse é a palavra rudimentos, quer dizer, nós estamos aqui em Colossenses. Paulo não pregava a vida de Jesus de Nazaré. Paulo pregava a morte. Então, se tem morte, tem testamento e tem valor. Por isso que está dizendo aqui, rudimentos do mundo. Esse rudimento aqui, se for traduzir, quer dizer, ao Jesus de Nazaré, quando andava no deserto. Os princípios. Ou voltar ainda mais para trás, chegar em Moisés. Então, mas a palavra está dizendo para nós seguir o rudimento ou sair dele. Sair dele. Rudimento do mundo. Por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Quem eram essas ordenanças? De Moisés. Tinha que fazer Páscoa, tinha que fazer jejum, tinha que orar no monte, tinha que orar no templo, tinha que fazer batismo nas águas, tudo isso. E a palavra, o evangelho que tem poder, né, que está depois da morte, está dizendo, ó,
no rudimento antes da morte, você teria que fazer isso. Depois da morte, não. Antes da morte, que é os 4 evangelhos, eles não tinham poder de ressuscitamento, né? De ressuscitação. Os 4 evangelhos não tinham esse poder porque o testador estava vivo. Aqui o testador morreu. Por isso, agora, esses aqui têm o poder para dizer que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e não vamos mais aceitar as ordenanças de Moisés. É exatamente o que está escrito. E com essas ordenanças, ele vai falar aqui: não manuseie isto, né? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. 22, Colossenses, não, até o 23, 22. Segundo o que? Os preceitos e doutrinas dos homens. Então, segundo os preceitos e doutrina dos homens, eu não posso comer carne de porco. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, eu não posso comer sarapatel. Segundo os preceitos dos homens, eu não posso comer buchada. Segundo as doutrinas e preceitos dos homens, eu não posso comer bacalhau. Bacalhau também não pode. É isso. Amém? Você quer glória maior do que isso? Você entender, Deus te fazer você entender que tudo isso ficou para trás? Preceito dizendo, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm até aparência. Então, se eu estou aqui em cima de um chamado altar e digo para você não comer carne de porco, lendo lá no Velho Testamento, em Mateus, em Marcos e Lucas, então até parece que eu estou certo, mas eu não estou certo, eu estou pregando errado e vou deixar você enganado. Amém? Aparência de sabedoria. Olha lá, o cara fez teologia, ele sabe, ele entende. O cara é ciência, ele tem ciência em religião. Estou cansado de ouvir isso. Aparência de sabedoria. Como culto do quê? De si mesmo. Culto de si mesmo. De falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, meus amados? E é assim que a igreja está vivendo. Agora, assim, abra lá em Jeremias. Jeremias 9. Versículo do 1 ao 6. Versículo 1. Porventura, a Deus a minha cabeça, porventura, a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas. As lamentações de Jeremias, por conta daquele povo que andava errado, e Deus falava através do profeta, né, antes da lei, antes de Cristo, né? Deus falava através do profeta, e o povo não atendia. E Jeremias sempre falando, tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e noite os mortos da filha do meu povo. Então, desde aquela época, o povo já estava perante Deus, o povo já estava morto. Espiritualmente estavam mortos, mas eles não entendiam. E é o que nós vemos hoje. A igreja está morta. A igreja está morta. Por quê?
Porque elas não ouvem o Evangelho de Cristo. Não ouve, meus amados, não ouve. Né? A igreja hoje está que não é criança. A criança, ela nasce programada para quê? Para ouvir os pais, os mais velhos. Os pais, às vezes o seu irmão mais velho. A criança já nasce automaticamente programada. Sua mente já sai do ventre da sua mãe programada para atender os mais velhos. Aí por isso que nós vemos hoje famílias dentro de uma religião, porque papai já estava lá, eu vou para lá. Vovó já estava lá, eu vou para lá. Titio está lá, eu vou para lá. Ou seja, a pessoa está programada pelos pais. Os pais erraram e o resto da família está seguindo o mesmo caminho, o mesmo erro. Lá em outro vídeo eu vou falar mais sobre isto. Né? A filha do meu povo, 2, porventura, Deus, eu tivesse no deserto, numa estalagem de caminhantes, né? De caminhantes, muitas pessoas andando, de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. Por que adúltero, Jeremias? Aquele povo andava com amantes, as mulheres andavam com outros amantes, os homens andavam com outros amantes. Não. O adultério era espiritual. Adultério são um bando de traidores, um bando de traidores. E nós da graça, nós temos essa clareza de ver esse povo traindo Deus. Né? Traindo Deus. E uma das traições é essa, é a frase mais falada, repetida no meio religioso. É em nome de Jesus. Para começar, o nome de Jesus foi a igreja romana que inventou, porque o nome é Yahshua. E mesmo assim, o tempo de Yahshua já venceu. Yahshua hoje não é mais nada. Yahshua não era Deus. Era um corpo onde Deus andava nele. Deus vivia naquele corpo, nessa terra. Então Deus é Deus e Yahshua é Yahshua. Jesus é Jesus. Aí o povo fica tudo que eles fazem é em nome de Jesus. Não serve para nada essa frase. Um bando de traidores. 3, vamos ler até o 6. 3, curva a língua, lavaçuga na bacia, se encanta lá na lama. A igreja se derrete, porque a igreja acha que é língua de anjo. Mas em parte nenhuma da Bíblia você encontra anjo falando com ninguém nessa linguagem, né? Não tem. Não tem, não existe língua de anjo. Isso está bem claro. E por que a igreja não vê isso aí? Porque ela não tem o chamado, não são filhos de Cristo, de Deus. Não. Por isso que eles não entendem, eles estão cortados de Cristo. Vivendo na lei de Moisés, separados de Cristo. Curva a língua como fosse o seu arco. Para que serve o arco? Então, com o poder da língua, aquelas lavaçuga na bacia, se ele canta lá na lama, seria o arco, né?
o poder, o arco era uma arma de guerra nessa época. Eles enganam a igreja. A igreja lê a Bíblia, mas não atende, não crê no que está escrito. Diz, confessa, vê lá o que nós falamos no começo do vídeo, né? Com a sua boca confessa que ama a Deus, que crê em Deus, mas na sua prática são traidores. São traidores. Lê, mas não crê no que está escrito. Curva a língua como que fosse o seu arco para mentira. É lógico que não existe língua de anjo. Fortalece, está escrito aqui, fortalece na terra, mas não para a verdade. Quantos homens se levantaram do pó e abriram a religião, porque o segredo da religião não é dela ser verdadeira, que da religião ser uma mentira. Nós sabemos, nós da graça, pelo menos nós da graça, nós sabemos que não existe uma religião verdadeira, não existe uma sequer, não existe uma religião verdadeira. O que existe é uma religião que teve sucesso na sua pregação, né? Pregaram bem, foram instruídos bem, né? Como diz o presidente Lula, uma narrativa bem feita. Então, aqueles que abriram a religião fizeram uma narrativa bem feita, bem sucessiva, esses cresceram. Esses cresceram. Ficaram poderosos na terra. Mas aqueles que abriram a religião e não tiveram sucesso na sua pregação, não souberam fazer a narrativa direito, não. Muitos deles até desistiram, né? Não para a verdade, porque avança de malícia em malícia. Meu amado, fazer uma fogueira santa, isso é uma malícia daquelas que não tem par, é ímpar. A malícia da fogueira santa é ímpar. É ímpar. De malícia em malícia. E não me conhece. Uma pessoa dizer que conhece Deus e pega o seu salário e põe para queimar numa fogueira tonta. Não pode estar falando a verdade. Diz o Senhor, 4. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão, nenhum vos seu amigo, e de irmão, nenhum vos fez, porque todo irmão não faz mais do que enganar. Todo irmão não faz mais do que enganar a todo amigo e anda caluniando. 5. Cada um zomba do seu próximo, e não fala a verdade. Ensina a sua língua a proferir mentiras. Né? Os pastores ensinam a igreja a proferir mentiras. Cansam-se de praticar, a iniquidade. 6. Vamos ler até o 6. Vive no meio da falsidade. A igreja não vê nada disso. Pela falsidade, recusa a conhecer-me, diz o Senhor. Pela falsidade, recusa a conhecer-me. A gente abre a verdade para o crente, mostra que o próprio Jesus nunca confessou que ele era Deus, nunca.
confessou que ele era Deus. Mas a igreja insiste. Em nome de Jesus, Jesus é Deus, é tudo isso. Eles estão fazendo com isso, eles estão praticando o quê? Um adultério espiritual. Amém? Vamos acelerar aqui. Romanos. Capítulo 1. Nós vamos ler, é isso mesmo, do 18 ao 25. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, piedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Os pastores não pregam o evangelho para a igreja, que é a verdade. Detém a verdade pela injustiça, né? Injustiça, não tem injustiça maior do que uma fogueira santa. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, Deus não fala palavras enganosas com ninguém. Deus fala claramente. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpável. Indesculpável. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Esse coração aqui é sabedoria. Entendimento, né? Esse coração é entendimento. O coração insensato. 22, inculcando-se por lábios, tornaram-se loucos. 23, vamos ler até o 25. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem, corruptos. É dentro dessas igrejas que corre a maior corrupção da história. Corrupção, corrupto bem como de aves quadrupés e répteis. 24, por isso Deus entregou tais homens. Por isso não foi diabo que entregou. Na religião, para enganar, sim. Eles dizem que foi um Satanás que entregou. Mas aqui está dizendo que foi Deus. Deus entregou. Por isso que Deus entregou, cadê? Entregou tais homens à imundície. O homem, eu não tenho nada contra, só estou lendo. O homem que pratica bissexual, né? É isso que chama. Pelas concupiscências de seus próprios coração, ou seja, dos seus próprios entendimentos, viu? A palavra coração é entendimento. Seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Então, a conjunção de dois homens é proibido, sim. Perante Deus é proibido, sim. E Deus dá isso a quem? Quando o filho, em
infelizmente acontece, né? Quando um filho de um casal cai, vira homossexuais, né? Vem de lá dos pais. É os pais que estão sendo disciplinados para envergonhar eles. Você viu aqui comigo? Para envergonhar, desonrar o seu próprio corpo entre si. 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém, meus amados. Romanos ainda, nós estamos no capítulo 1, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, a igreja ignora isso. Porventura a igreja ignora isso? Sim, a igreja ignora. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados nas águas do Rio Jordão, é isso? Nas águas do Rio Tietê, é isso? Nas águas do Rio Tamanduateí, é isso? Não. Batizados em Cristo. Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, no sangue. No sangue. Não foi em água, foi no sangue. Amém? Tiago próprio reconhece, o próprio Tiago reconhece isso, né? Tiago, no capítulo 1, ele próprio reconhece isso. 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados. Tiago pregando aos judeus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para irar. 20, não é até o 23. 20, porque a ira de Deus, do homem, não produz a justiça de Deus. 21, portanto, despojando-vos de toda impureza, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, que a igreja não acolhe, a palavra, e em vós implantada, a palavra implantada em vós, né? Na nossa mente, implantada, na qual é poderosa, a palavra está implantada na nossa mente, poderosa, para salvar a vossa alma. Almas são as alegrias, as emoções. Alma é isso. Põe no Google, dê um Google aí que você vai ver o que é alma. Alegrias, emoções, sentimentos, seja ele lá qual for, é a alma que sente sentimentos. 23, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente de ouvintes. A igreja só quer ouvir o pastor, não pratica a palavra. Não de ouvintes, enganando-vos, pastor enganando-vos, e a vós mesmos, né? Vamos ler o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, a igreja ouve a palavra, a igreja lê, né? E não praticante, isso ela não faz. Isso eles não fazem. E não praticante, assemelha-se ao homem
que contempla num espelho. Num espelho. Paulo falou desse espelho. É que no tempo de Paulo, no tempo de Tiago, o espelho não era que nem os nossos espelhos hoje, que nós vemos nitidamente, né? O espelho, nós conseguimos ter até um largueiro dentro da nossa vista aqui, pelo espelho. Naquela época lá, não. Naquela época era apenas um pedaço de latão polido. Então eles via turvo. Via as coisas no olho turvo. Paulo fez essa referência e Tiago também está fazendo essa referência dos espelhos deles, né? Licendo dela, cadê? Deixa o espelho. Versículo 3. Contemplando num espelho o seu rosto natural. Seu rosto natural. Amém? Volta lá em Mateus. Mateus 7. Mateus 7, do 24 ao 27. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Esse é o grande erro da igreja. Eles lêem, eles ouvem do pastor, mas não praticam. E as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, quando você lê a palavra, você faz dessa palavra o seu manual de vida, você edifica a sua casa na rocha. Mas quando você vai atrás de homem, você se dá mal. Porque o homem, ele é astucioso. 26. E todo aquele que vê, Mateus 27, 26. Que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? É isso que está acontecendo com a igreja de Cristo. Não edificaram a sua vida no Evangelho de Cristo. Por isso que estão nesse mal aí. Efésios. Tem bastante passagem aqui ainda. Né? Nós já estamos passando de 1 hora. Efésios 1, versículo 3 e 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Então aqui nós já vimos que Jesus não era Deus. Não pode ver Deus, Pai de Deus. Existe isso? Não existe. Do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Há 2000 anos atrás já foram abençoados. Bênção espiritual. Não é comprar carro nem apartamento. Nas regiões celestiais aonde nós vivemos. 4. Assim como nos escolheu, não vai escolher. Não vai escolher. Então os filhos de Deus, a quem ele ia chamar na graça, foi escolhido desde a eternidade. Aquele que ele escolheu nele, não foi no dia que você entrou na igreja. Antes da fundação do mundo. Quero ver quem é o pastor que pode pregar isso para a igreja. Antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Vamos ler o 5, Efésios 5. Nos predestinou, pastor nenhum aceita esta palavra, predestinou, para Ele, para a adoção de filhos. Então, os filhos de Deus foi predestinado desde a fundação do mundo. Pastor nenhum prega isso para a igreja. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, não foi da minha. O que se prega na igreja? Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus. Mas aqui está dizendo que foi Ele que me escolheu, não foi eu que aceitei. Ele me escolheu desde a fundação do mundo. Amém, meus amados? 1 de Coríntios, um pouquinho mais atrás. 1 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos a demonstrar como filhos, como a filhos, meus amados. 15. Porque ainda que tivesse milhares de receptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, não é pela lei de Moisés, é pelo Evangelho de Cristo, vos gerei em Cristo Jesus. O que nós vemos por aí é crente gerado em Moisés. Por isso que está aí. Por isso que estão aí sofrendo. Não entendo o Evangelho e vivo aí sustentando vagabundos, né, sendo escravo de vagabundo, amados, porque não foram gerados em Cristo, foram gerados em Moisés e no pastor. Marcos 2, Marcos 2, versículo 22. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe a graça de Cristo na lei de Moisés. Em odres velhos, do contrário, o vinho se rompe. O vinho se rompe. Se romperá, na verdade, o vinho se romperá. Os odres, romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe vinho novo em odres novo. Então a graça de Cristo é para aqueles filhos de Deus convertidos a Cristo, não é por velhos. Amém, meus amados? Gálatas. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo, eu vou ler o 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, se deixa a pregar, se deixa a viver a lei de Moisés, se deixa circuncidar, né? Que está obrigado a guardar toda a lei. Os crentes não guardam. Cumpre 1, 2, 3, 4. E o resto? Era 613. Obrigado a guardar toda a lei. 4. Não, era só o versículo
4, agora vamos ler o 4, né? É que nós começamos do 3. 4, de Cristo, ó, o crente que pratica a lei de Moisés, ó como eles estão desligados de Cristo. Estão desligados, por isso que eles não entendem o Evangelho de Cristo. Estão desligados. Eles não foram gerados no Evangelho. O Evangelho é que gerou nós em Cristo. Os crentes não foram gerados no Evangelho, foram gerados na lei de Moisés e nos pastores. Desligado-vos que procurais justificá-los na lei da graça, estão desligados. Gálatas ainda, capítulo 2, volta um pouquinho. Capítulo 2, versículo 21. 20 e 21. 20. Logo, já não sou eu quem vive, perdão, mas Cristo vive em mim, né? Quem é gerado em Cristo, Cristo vive nele. Uma pessoa que não é gerada em Cristo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não é no espírito, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, na carne, não é no espírito. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era um judeu. 21, vamos ler o 21, vamos, né? 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, para aquele crente que pratica a lei de Moisés, seja o mandamento que for, está desligado de Cristo, a morte de Cristo para ele não serviu para nada. Amém, meu irmão? Tem duas passagens aqui, Jeremias e Hebreus. Vamos ler. Jeremias 15, do 18 ao 21. Do 18 ao 21. Versículo 18. Porque dura a minha dor, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Não admite cura. Sereis tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Te farei voltar. E estarás diante de mim. E diante de mim, se apartares o precioso do vil. Se apartarem, eu vou endireitar para vocês. Se vocês se apartarem o Velho Testamento da lei de Moisés do vil, do Evangelho de Cristo. Vocês precisam apartar. Se não apartar, você não vai ter Cristo, meus amados. Não vai. Você não vai ser gerado em Cristo nunca. Serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. 21. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos. Eu fui arrebatado da mão do iníquo, porque eu vivia num açarpão disso aí. Livrar-te-ei das garras
dos violentos. Amém? E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em Hebreus 13, último capítulo de Hebreus. Hebreus 13, 5 e 6, para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção. Desculpa aí pelo tempo, né? Nós estamos com 1h15. Mas se nós não se debruçar desta maneira, nós não vamos aprender. 5 e 6, versículo 5. Será a vossa vida sem avareza? Contentai-vos com as coisas que tendes, né? Contentai. Se você não tem um carro, mas se contente. Se você não tem um carro bom, se contente com o que você tem. Se você não tem um apartamento de luxo, se contente com a casinha que você tem. Mas não venda a sua integridade. Não entregue a sua integridade a esses cães que só procura tirar a sua lã, te enganar. Contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Isso não ocorre nas igrejas evangélicas. Lá se a mulher usa um batom, corta o cabelo, usa uma saia curta, já era. Zé fininho para ela. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemo-nos confiadamente. A igreja não tem essa confiança. A igreja lê isso aqui, mas chega na igreja, o pastor diz: você cortou o cabelo? Você vai para o inferno. Ou seja, ela não tem confiança no que ela leu. Ela confiou em quem? No pastor. Assim confiamos confiadamente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Amém, meus amados? E assim, é assim que vive o cristão autêntico. Ele não tem medo do que diz o homem. Ele lê a palavra e pratica a palavra. Amém? Peço para você acompanhar-nos na quarta-feira os ensinos judaicos, para que você venha ter um pouco mais de entendimento, né? Porque o conhecimento que a igreja tem sobre os ensinos judaicos é a guarda dos mandamentos de Moisés, mas os judeus têm muito mais coisas a nos ensinar. Amém? Então, fique em paz, graça eterna a todos vocês. E vocês estão abençoados, você que me segue aqui, você que segue o Evangelho de Cristo, tem seguido o Evangelho de Cristo através de mim, né, que eu compartilho com você, não é que eu não sou nada, eu apenas compartilho. Então, se você recebeu esse compartilhamento desta palavra, e Deus pôs isso na sua mente, e hoje você é uma pessoa convertida e não convencida, você é uma pessoa já abençoada em todas as áreas da sua vida. Amém? Paz eterna e até quarta-feira nesse mesmo horário. Amém? Paz.